Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estarei falando da segunda parte, Eu estava falando a respeito da mulher do fluxo de sangue, ao qual ela foi curada depois de 12 anos, teve fé, ela creu, ela ouviu falar de Jesus, tocou, foi curada e para todos que estavam ali ao redor dela, foi um exemplo de fé para Jairo, porque Jesus Cristo estava a caminho da sua casa para curar a sua filha. E isso foi poderoso. E eu estarei falando do exemplo de poder, que foram duas mulheres que receberam esse poder. Em Lucas 1,35, esse poder que curou a mulher do fluxo de sangue é o mesmo poder que Maria quando recebeu a notícia que iria engravidar. O Espírito Santo viria sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Duas mulheres foram tocadas por esse poder e foi uma grande transformação na vida delas para sempre. Exemplo de poder e céus abertos. Mateus 3,16. Depois do batismo de Jesus, saiu da água e o céu se abriu, e o Espírito Santo que se movia sobre a superfície das águas, Gênesis 1:2, desceu sobre ele o Espírito de Deus, e uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado. Significa que o trono divino movia-se por ordem de Deus e por meio de sua boca soprou sobre a face das águas. E o Pai e eu somos um. João 10:30. E essa era o momento de Deus. Pai mandou o seu poder ao seu filho, porque depois ele seria conduzido ao deserto. Agora você imagine o poder que essas duas mulheres receberam. Agora você imagina quando a gente recebe um poder de cura. E eu posso falar por mim, eu recebi um poder por esses últimos dias. Há uns 2 meses atrás, há 2 anos atrás eu recebi um diagnóstico que estava com uma veia entupida no crânio. E eu estava acima do peso. E a gente muitas vezes se preocupa tanto em fazer a vontade do homem, de estar tão atarefado com as coisas de Deus, indo para lá e para cá, vivendo na casa de Deus, fazendo e acontecendo, e a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Eu não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a Bíblia, levantava de manhã, voltava tarde da noite, fazendo, até que um dia dei um estalo na minha cabeça, fiquei com as vistas tortas, passei por vários médicos, depois veio a pandemia. O médico que estava me tratando foi ter que mexer com a Covid nos hospitais. Aí eu conseguia passar uma vez com ele por semana, e os diagnósticos que eu ainda consegui pegar, eu passei para ele e ele foi cuidando de mim. E até um certo ponto, depois, já faz um ano que eu saí de São Paulo, estou aqui na cidade de Botucatu, morei um tempo na cidade de Piramboia, e aí eu comecei a ter mais tempo de buscar a presença de Deus. E aí ele me deu uma direção, ouvindo outros homens de Deus, mestre, que o jejum
para que eu fizesse jejum, que eu buscasse uma direção de Deus para a minha vida. E quando eu comecei a jejuar, eu fiquei 2 dias e eu percebi que estava sendo curado. Deus estava me curando através do jejum, desentupiu as veias, eu fui curado, fui para São Paulo, participei de um congresso e tinha um apóstolo lá que Deus mostrou para ele as pessoas que estavam sendo curadas nesse sentido. Deus já tinha falado comigo e eu tive a confirmação nesse congresso. Isso é de umas que a gente é curado, mas para mim ter sido curado, eu precisei colocar o meu corpo, o meu físico, na maneira certa. Porque Deus ele vai fazer a parte dele se nós fizermos a nossa. Então eu tive fé para isso. Hoje eu tenho uma vida saudável, busco a Deus, jejuo, oro, leio a palavra, porque se não fosse Deus, o Espírito Santo, a dar essas direções, talvez eu não estaria mais aqui. Então ele permitiu eu viver, eu estava numa igreja, num dia de ceia, e Deus me revelou aquele quadro que vocês me vê, algumas fotos com aquele quadro da aliança e da coroa, e Deus me revelou ali a cruz. Por isso que eu falo de João 3,16. Todos os vídeos vocês vão ver eu falar alguma coisa da cruz, porque é um significado muito poderoso. A cruz, a ceia, Isaías 53, ele levou as dores, ele levou as doenças, as enfermidades. Pelas pisaduras nós somos sarados, mas para você declarar isso, você também tem que cuidar do seu corpo, orar, como diz a palavra, que tudo que você pedir em oração, crendo, você já recebeu. Porque Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós só temos que bater para que a porta se abra. Porque o céu está aberto para aqueles que têm um coração reto, sincero, e que não tem para ninguém. Eu perdoei todas as pessoas que me causaram danos, mal, e até isso ele ministrou comigo através do jejum, da oração. Você mergulhar e pedir para ele, te revela para mim se tenho pessoas para perdoar. E ele abriu um buraco e mostrou nome por nome, pessoas por pessoas, e muitas delas que me prejudicaram financeiramente, muitas pessoas que maldizeram, muitas pessoas que causaram muito danos, e Deus me limpou, porque se não fosse isso também, o céu não estaria aberto para mim e eu não estaria falando com vocês hoje aqui. Eu quero abençoar vocês com a palavra, com esse pequeno testemunho, porque Deus faz. Quando você abre teu coração, quando você crê e quando você o recebe ele de todo o coração. Eu quero abençoar com essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.